Olá, paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. A palavra de hoje tem um título, e o título dessa palavra é Fé em Tempos de Crise. Vamos lá? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ele então perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês são homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram perplexos ao ver Jesus com tamanha autoridade, dando ordens para o mar, dando ordens para o vento, e o vento o obedecendo. Aqui neste momento nós podemos enxergar muitas coisas. Vários pontos podem nos ensinar com esse trecho da Bíblia. O primeiro é que, mesmo Jesus estando no barco, você percebe que veio uma grande tempestade, não é verdade? Então, queridos, o fato de Jesus estar conosco não significa que não vamos passar por tempestades. O fato de Jesus estar conosco não significa que as ondas do mar não vão tentar nos invadir. Essas coisas vão acontecer, ainda que Jesus esteja conosco. Mas a diferença é como vamos nos comportar. É como eu e você agimos a partir daí. A segunda coisa é que quando as ondas do mar invadiram o barco, as pessoas, os discípulos de Jesus que estavam ali começaram a clamar a Deus. E eles começaram a clamar o Mestre. E eles diziam: Mestre, Jesus, vamos morrer aqui, salva-nos. Eles tinham convicção de quem podia salvá-los. Eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa. Escute, preste atenção. Nesse momento, que é um momento de pressão, de desespero, eles sabiam, eles tinham a certeza de que Jesus podia realizar alguma coisa. Por esse motivo, então, eles correm até Jesus e dizem: Jesus, salva-nos! Usando essa expressão salva-nos, eles estavam dizendo: o Senhor pode fazer algo por nós. Olha que legal isso, olha que maravilha. Eles tinham a certeza de que Jesus podia realizar alguma coisa sobre a vida deles. Outra coisa importante nesse texto bíblico é que o Senhor Jesus estava dormindo. É verdade, a Bíblia diz que ele estava adormecido. Ele estava descansando, tranquilo, lá embaixo, no seu quartinho lá no barco. Então, quando eles começam a chamar Jesus, ele acorda. É aqui que eu quero te ensinar uma lição. Preste atenção. Muitas vezes, nós estamos com Jesus dormindo em nós. Quer dizer, homens cristãos que dormem, mulheres cristãs que estão dormindo. Quais são os homens cristãos que estão dormindo nesse momento? É tempo de despertar o homem cristão que há em você. É tempo de despertar a mulher cristã que há em você. É tempo de despertar o Senhor Jesus na sua vida. Muitos de nós vamos à igreja, muitos de nós vamos às células, às reuniões, mas temos um Jesus dormindo em nós. Um Jesus que nunca entra em ação. E por quê? Porque não cremos. Porque não temos a capacidade de crer. E o próprio Jesus adverte os seus discípulos dizendo: Olha, vocês não têm fé? A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é essa: vocês são homens de pouca fé. Sabe, queridos, se nós começarmos a ativar a nossa fé, o Senhor Jesus será vivo em nossas vidas. Se nós ativarmos a nossa fé, o Senhor Jesus vai começar a realizar maravilhas em nós. A próxima coisa que eu quero que você entenda também é no finalzinho, lá no versículo 27. Vamos ler novamente? Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Preste atenção nesse ponto. As pessoas que estavam no barco, haviam outros homens ali.
E eles ficaram perplexos quando viram a autoridade e o poder de Jesus e fizeram uma pergunta. Qual foi a pergunta? Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Preste atenção. Houve um momento em que Jesus pergunta para os seus discípulos: o que estão falando de mim por aí? O que dizem a meu respeito? Alguns dos discípulos responderam: Mestre, dizem que o Senhor é Elias. Outro disse: Mestre, dizem que o Senhor é um profeta. Mas Simão Pedro se aproxima de Jesus nesse momento e faz uma grande revelação. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus olha para Pedro e diz: Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo. Tá, mas o que isso significa? Significa que se você crer em Jesus e reconhecer quem Ele é, coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. Pedro teve uma brilhante revelação, a maior de todas. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode fazer essa revelação comigo agora. Você pode ter essa revelação também no seu coração agora. E você pode também, nesse momento, confessar comigo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Vamos confessar juntos? Feche os seus olhos então e faça esta oração comigo. Diga: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu entrego a minha vida agora a Ele, que é o meu Salvador, o meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe você.